um buraquinho e o processador tem as pontinhas. E aqui já é o contrário. Então hoje é comum você usar esse tipo aqui de socket para ligar o nosso processador. Então esse aqui é o processador Core 2 Duo e também Core Quad do mesmo modelo. Isso aqui é muito usado em Pentium 3, Pentium 2 e Pentium 4. Ok? Próxima figura. Bom, o nome desse socket aqui é socket 478, é utilizado para Athlon, utilizado para Pentium 4. Observa aqui, ó, nesta área que ele tem faltando aqui 2 pinos para a pessoa justamente não ligar o processador de maneira errada. No processador vai ter esses 2 pinos faltando aqui. Já esse socket que é o 775, ao invés de ele vir faltando 2 pinos, ele vem aqui, ó, com 2 chanfros, que ao você conectar o processador, ele não encaixa se você não colocar da maneira correta, justamente para proteger aí o seu equipamento. Bom, vamos para a próxima imagem. Está aqui os processadores mais comuns da atualidade. Athlon é aquele que usa aquele modelinho lá que eu disse para vocês que parece uma escovinha, ó, dá para ver pelo canto aqui, aquele monte de pininho, aquele monte de araminho que a gente encaixa naquele socket 478, ok? E aqui nós temos já um Pentium 4, um Core 2 Duo e um Pentium 4, que eles são já do socket 775. A gente percebe isso porque ele não tem ali aqueles dentinhos. Esse aqui da imagem, ele usa o mesmo socket que o Athlon. Percebe-se aqui pelo lado, pelos aqueles 2 pininhos que estão faltando, né? Mas este aqui, o Core 2 Duo, ele não possui aqueles dentinhos faltando. Ele possui sim, ó, o buraquinho ali ao lado para você encaixar no socket 775. E uma coisa interessante que é bom falar para vocês aqui, que eu vejo muito em loja de informática, os caras cometendo uma gafe terrível. O Core Duo, ele não possui 2 processadores, ele possui um processador. Apesar desse um processador simular multitarefas. Já o Core 2 Duo, que a gente está vendo aqui na imagem, ele possui, aqui veja uma visão como se fosse um raio-x, ele possui 2 núcleos. É como se você tivesse 2 processadores ao mesmo tempo. Então ele consegue fazer 2 ou mais operações ao mesmo tempo sem travar o computador. Então isso que é interessante do processador Core 2 Duo. Apesar que o Core 2 Duo já está ficando para trás. Tem o Core Quad, que é 4 processadores. Tem o Core Centrino. Tem aí saindo agora para o ano 2009 aí, o Core 7, que ele vai vir com 4 processadores. E vai ter até com 9 processadores aqui da linha Intel. Certo? Então esse processador aqui é um processador muito bom, só que lembrando, normalmente quando você compra um Pentium 4, você compra ele aí a partir de 1,5 GB de velocidade, você encontra ele de 1 GB, 1.4 GB, vai até 3.8 GB. Já o Core Duo, o primeiro dele é de 1 GB. Daí ele vai 1.4, 1.6, 1.8, que é o mais comum. Hoje você consegue encontrar em Core 2 Duo até de 2.4 GB, mas isso para cada núcleo. Então você teria aí um computador com 2 processadores, digamos assim, de 2.4 GB. Lógico que a Athlon, que é produzida pela AMD, também tem seus processadores aí que são equivalentes ao Core 2 Duo ou ao Core Quad, que não vem ao caso agora. E olha essa outra figura aqui do Athlon. Veja que o Pentium 4 e o Dual Core, ou Core 2 Duo, eles são computadores que tem aqui uma blindagem em cima do processador. Já o AMD não tem essa blindagem. E o cristalzinho dele aqui fica muito fácil de uma pessoa estragar ele na hora de estar colocando o cooler. Então sempre quando for mexer com computadores Athlon ou computadores da marca AMD, tenha muito cuidado, porque você nunca sabe aqui, ó, qual é o tipo de processador que você está usando. Ainda mais se a pessoa sem experiência, que está começando agora, você pode acabar estourando esse cristalzinho aqui. Isso que a gente vai ver numa outra aula, eu tenho uma figura dele estourado para mostrar para vocês. Vamos para a próxima imagem. Olha aqui que interessante. Eu coloquei aqui as memórias mais utilizadas, e é lógico que esse curso aí a gente está aprendendo para dar manutenção em qualquer computador. Então veja bem, eu tenho aqui a memória DDR1 e a DDR2. Para leigo, é muito difícil saber qual é qual. Mas olha aqui o macete. A memória DDR é aquela que tem apenas um corte. A memória DDR1, se você observar ela, veja aqui do lado, aqui, ó, tem uma memória DDR1. Quando você observa,
você percebe que todos os conectores dela aí, de cobre, são todos um ao lado do outro, como se fossem teclas de piano, e eles vêm até chegar no chanfro aqui, até chegar no corte. Quando chega no corte, vai falhar 2 quando o corte reiniciar. Então veja bem, ele vem completo até chegar no corte. Quando chega no corte, ele falha 2 e daí ele recomeça. Então essa é a DDR1. Já a DDR2, ela vem seguindo e chega aqui, falta um e falta outro. Seria como se fosse este corte aqui, só que isso aqui é outra memória. Então veja bem, a DDR2 vai ter um chanfro parecido com isso aqui, ó. Vai ter 2 faltando, só que é do lado direito, não do lado esquerdo como essa memória. Mas vai ter 2 conectorzinhos ali faltando do lado direito. Já a memória DDR2, ela tem um para cada lado faltando. Muito fácil, então só se lembrar. 2 faltando, DDR1. 1 para cada lado, DDR2. DDR2, outra tecnologia, já é muito mais fácil para você trabalhar, muito melhor, muito mais rápido que a DDR1. Apesar de quando você vai comprar ou precisa trocar uma dessas memórias, não sei por qual cargas d'água, mas a DDR1 é muito mais cara que a DDR2. Ok? Eu poderia falar aqui, perder um monte de tempo falando para vocês de frequência, de outras coisas que precisam para memória, eu vou deixar isso para uma outra videoaula. Aqui embaixo nós temos uma memória DDR2 e em cima uma DDR1. Então DDR1, DDR2. E aqui embaixo nós temos uma memória DIMM. Memória DIMM ela foi utilizada até o Pentium 3. A partir do Pentium 4 é DDR. Tem alguns computadores Pentium 4, os primeiros que saiu, que usa memória DIMM. Certo? Mas é muito raro. Hoje é comum você encontrar aí computadores Celerons, computadores aí Pentium 4, Atom, que vêm só para DDR1 ou DDR2. O mais comum hoje atual é DDR2, até ser uma nova tecnologia. Então essas memórias aqui, as plaquinhas de memória DIMM, já caíram em desuso, já nem se encontra mais para comprar. Todas essas que estão aqui do lado são memórias DDR1 e DDR2. A diferença está no olhar no corte, que não dá para ver bem na figura aqui, mas essas aqui são todas DDR1. Tá? DDR1, lá, falta 2 um lado. Ok? Vamos para a próxima imagem. Sockets da memória. Eu tenho aqui a imagem do local onde você vai encaixar a memória. No caso desta figura, este socket aqui da memória, ele é para a memória DIMM. Veja que ele tem 2 cortes. Você coloca a memória aqui e aperta ela para baixo, e isso aqui ó, vai travar. Tá? Veja que a memória ela é ao lado do processador. E é interessante você saber uma coisa. Se você está usando um computador que tem placa de vídeo on-board, essa placa de vídeo on-board ela não vem com um processador interno, com uma placa de vídeo aceleradora 3D. Como assim? Quando chegar na placa de vídeo eu vou explicar isso melhor. Mas eu quero que vocês saibam que toda a memória RAM ela começa a ser instalada aqui a partir do encaixe número 1. Para você saber qual é o número 1, você procura ao lado assim, ó, que vai ter aqui uma inscrição dizendo qual que é 1, qual que é 2, qual que é 3. Por que você começa a partir da 1? Porque a memória da placa de vídeo on-board vai ser roubada da tua memória RAM. E esta memória vai ter que estar no dispositivo aqui número 1. Se você estivesse usando, por exemplo, uma placa de vídeo off-board, uma placa de vídeo aí 3D, você ia ter nessa placa de vídeo uma quantidade de memória para a própria placa. Então você poderia começar a instalar a partir do segundo, pulando o primeiro. Mas é importante que você siga a ordem. Primeiro socket, segundo e terceiro para você colocar aí as placas de memória. Então começa do 1 e vai seguindo a sequência. Mas se você tem uma memória, você tem uma placa de vídeo on-board, ele vai estar roubando memória da memória RAM que você vai estar ligando aqui. Aqui a gente tem aqui uma ideia de como que é o encaixe. Então aqui está o socket do processador e aqui a gente tem o slot para DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3. O que vem ser DIMM? Quer dizer que a memória que eu vou estar usando aqui seria a memória DIMM. E aqui seria número 1, número 2, número 3. Então, ó, observando número 1, número 2, número 3. Ok? Veja bem aqui, para você saber qual é a ordem de instalação. Esta imagem está mostrando aqui, ó, que eu vou encaixar